Vamos para a palavra? Então hoje nós começamos com uma série chamada Mordomia. E serão 4 mensagens, então, até o After Party sobre mordomia. E eu vou abrir, então, hoje a série falando sobre mordomia do tempo. Um assunto precioso demais. Fui muito edificado enquanto montava esse estudo, pensava sobre essa palavra. E mordomia é administrar fielmente todos os recursos que Deus colocou em nossas mãos. Mordomia é administrar com fidelidade todos os recursos que Deus colocou em nossas mãos. E um desses recursos chama-se tempo. Olha o que diz em Efésios 5, 15, 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam de qualquer jeito, é isso que o texto está nos ensinando. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Aproveitando bem, fazendo bom uso do tempo, das oportunidades que você tem, porque os dias são maus. Enquanto eu montava esse texto, montava essa palavra, uma frase que caiu no meu coração para definirmos um pouco melhor o que é tempo. Tempo é um intervalo entre a promessa e a volta do noivo. O que é o tempo? O tempo é um intervalo entre a promessa e a volta do noivo. Isso é o tempo. Quando eu e você temos a compreensão do que significa a promessa e a volta do noivo, as decisões, as ações que nós temos nesse intervalo são totalmente diferentes. São pessoas que vivem não como tolos, mas como sábios. O tempo é o campo onde a sua fé e a sua mentalidade se encontram. Imagine um campo de futebol. De um lado está a fé, do outro lado está a mentalidade. E elas vão se encontrar. Esse é o tempo. O tempo é como se fosse esse campo. Muitos estão perdendo esse jogo porque não percebem que o tempo está passando. A maioria das pessoas vivem a vida como se tivessem tempo de sobra. Mas o tempo não é nosso. Como falei no início, o tempo é um empréstimo. O tempo é um recurso que Deus depositou em nossas mãos. Então o tempo não é meu. O tempo é um presente que Deus me deu. Deus não está procurando pessoas perfeitas, sabemos disso. O que Deus está procurando são pessoas constantes. Deus não quer perfeição, Deus quer constância. O tempo é o campo onde a nossa fé é testada e a nossa mentalidade é moldada. A Bíblia vai nos ensinar em Tiago que a provação da minha fé produz perseverança. Ou seja, o tempo é o campo onde a minha fé é testada, a minha fé é colocada à prova. E a forma como eu e você usamos o tempo revela quem realmente é o nosso Senhor. Por isso, podemos afirmar que o tempo é um intervalo entre a promessa e a volta do noivo. E o ponto 1 dessa mensagem é: o que o tempo revela sobre a sua mentalidade? Quando nós falamos sobre mentalidade, uma das coisas que eu gosto muito é planejar. Então, o meu estilo de vida, de planejamento de vida, está 100%, vamos colocar assim, 99% ligado com a minha mentalidade. A minha mentalidade, ela determina muitas decisões que eu tomo na minha vida. A minha mentalidade, ela determina como eu enxergo as pessoas. A minha mentalidade determina como eu vejo o tempo. E a minha mentalidade, ela determina como eu planejo a minha vida. Uma pergunta: o que você realizou em 2025? Daquela listinha que nós fazemos no fim de ano, início de ano, daquela lista que você fez lá no seu bloco de notas.
Quantas metas e alvos que estavam naquela lista você realizou? Nós estamos praticamente em novembro. Pouco mais de 30 dias ali para virarmos o ano novamente. O tempo passou, de janeiro até hoje o tempo passou. Eu fui fazer uma conta, de 1º de janeiro até hoje passaram-se 298 dias. Se nós fizermos uma conversão em horas, isso dá aproximadamente 7.150 horas. O que o Lucas produziu dentro dessas 7.150 horas que ele teve? A vida que eu estou vivendo hoje, ela foi determinada de acordo com cada decisão, cada oportunidade, cada coisa que eu fiz no tempo de 7.150 horas. Por exemplo, se você reservou 15 minutos todos os dias, desses 298 dias, se você reservou 15 minutos por dia, todos esses dias, para ter comunhão com Deus, colocar um louvor quando você acordou, sei lá, acordou, colocou um louvor, fez uma oração, leu a Bíblia e foi fazer as coisas que você tinha que fazer. 15 minutos. Isso dá aproximadamente 75 horas. De 7.150 horas, se eu fiz o meu devocional todos os dias, nesses 298 dias, por 15 minutos, isso dá 75 horas. 75 horas de 7.150. Existe um estudo, e eu compartilho isso no History Makers, que o Brasil é o país mais conectado no mundo. E o brasileiro passa em média 9 horas com o celular, mexendo no celular. Nós aqui, se você pegar o seu celular agora e for no tempo de uso, ele vai te dar ali 9 horas na média que você está usando o celular por dia. Brasileiro, 9 horas por dia. Essa é a média. Aí eu fiz uma conta. Dessas 9 horas por dia, durante os 298 dias, isso dá 2.682 horas. Contra 75 de comunhão com Deus. A forma como eu enxergo o tempo, que é o intervalo da promessa à volta do noivo, determina a minha vida. Existem muitas coisas que eu e você não estamos vivendo, não é porque Deus não quer, não é porque o diabo está retendo, é porque eu e você estamos distraídos com muitas coisas. E a pergunta que cabe para mim e você é: o que eu estou planejando para 2026? O que eu quero para o próximo ano? Como eu quero finalizar 2025? Olha o que diz em Tiago 4, versículo 13 a 15. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O que a Bíblia está nos ensinando é: não tem problema planejar. O problema está em planejar sem Deus. Não tem problema planejar, eu preciso planejar. Mordomia, um bom mordomo planeja, mas é um planejamento com Deus. Se Deus quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. O bom mordomo é aquele que diz: Senhor, o tempo é teu, me mostra onde investir. Antes de você decidir alguma coisa, pergunte a você mesmo: isso glorifica a Deus ou apenas me distrai? O tempo bem usado gera frutos eternos. O tempo desperdiçado gera arrependimentos.
É tipo um namoro. Um namoro que é desperdiçado. Você, não sei se você já teve isso, já teve essa experiência de ter um namoro que você considera uma perda de tempo. O que gerou de frutos? Nada. Frustração. A vitória de amanhã é construída pela minha fidelidade de hoje. Hoje você ora, hoje você serve, hoje você estuda e amanhã você colhe. Amanhã eu vou colher exatamente o que eu plantei hoje. Se eu sair daqui hoje, depois desse culto, e dormir 3 horas da manhã, para acordar amanhã 7 horas, para vir aqui para o culto, eu vou vir aqui para o culto amanhã, fazer um momento no culto pela manhã com uma cara de sono, lesado. E a comunicação vai, nossa, você colocou uma foto minha lá no Instagram, minha cara toda amassada, você nem conseguiu editar, nem conseguiu arrumar. Assim, Lucas, não dá para fazer milagre, cara. É a tua cara, estava daquele jeito mesmo, não tem. Eu escolhi dormir 3 horas naquela noite e vim aqui para o culto com a cara amassada. A constância transforma o tempo comum em propósito eterno. Um bom mordomo no reino tem constância, mesmo quando as circunstâncias são adversas. E aqui cabe uma pergunta: onde está queimando o teu azeite? Em coisas eternas ou em distrações? Onde está queimando o teu azeite? A mordomia do tempo começa quando eu decido não deixar a minha chama apagar. Não é sobre fazer mais, é sobre viver acordado, desperto. É sobre compreender que tempo é o intervalo entre a promessa e a vinda do noivo. Por isso o ponto 2 dessa mensagem é: enquanto você espera, você serve. Vamos ler Lucas 12:35. Estejam preparados. Repita comigo, essa palavra é fundamental. Preparados. Agora, com quem está preparado? Preparados. Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Corpo cingido, naquela época as pessoas usavam uma túnica. Então, quando eles andavam, a túnica estava normal. Agora eles precisavam trabalhar. A criança saiu correndo, eles precisavam correr atrás do filho. Eles cingiam aquela roupa, eles levantavam aquela vestimenta, amarravam ela e aí saíam correndo. Eles conseguiam se mover com mais facilidade, sem tropeçar, sem ter problema de cair. Então eles cingiam a roupa. Estejam preparados com o corpo cingido e com as lamparinas acesas. Cingir fala de estar pronto para trabalhar, para correr, para fazer. Lamparina acesa fala de intimidade, fala de comunhão com Deus. Ou seja, enquanto estou vivendo o tempo, que é o intervalo da promessa, a vinda, a volta do noivo, eu estou me preparando com o corpo cingido e com a lamparina acesa. Eu estou trabalhando, nada nesse mundo eu estou cingido, nada nesse mundo me faz parar, me faz tropeçar. Eu estou preparado para trabalhar e também estou tendo comunhão com Deus. Então esse texto está falando sobre ser e sobre fazer. Ter a lâmpada acesa é como ter os dons, talentos. E o que Jesus está nos dizendo é: não basta parecer preparado, precisa ser preparado. Olha o que diz o versículo seguinte, 36 ao 38. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados, feliz aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Encontrar vigilantes é encontrar com o corpo cingido e com as lamparinas acesas.
Esse texto aqui, ele é escandalosamente uma demonstração da graça de Deus. O texto está dizendo que o Senhor vai cingir-se, o Senhor vai servir os servos. É totalmente o inverso do que eu e você estamos fazendo hoje. Hoje eu e você estamos com o corpo cingido, com as lamparinas acesas, servindo, se doando, entregando. Mas naquele dia, o Senhor vai cingir-se, o Senhor vai nos colocar à mesa, o Senhor vai nos servir. Esse é um retrato da graça. É a mesma imagem, teologicamente aqui, é a mesma conexão quando Jesus está lavando os pés dos discípulos. Aquele que quer ser o maior, sirva. E essa passagem aqui, ela está conectada teologicamente com o Apocalipse 19:9, que diz o seguinte: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro são os 7 anos, e quando está acontecendo a tribulação nesse mundo, está acontecendo as bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles a quem o Senhor os encontrar vigilantes, porque não passará a tribulação, mas estará nas bodas do Cordeiro. E a noiva dele já... Estejam preparados, agora não é mais hora de se preparar. Agora a noiva já está preparada. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Olha que texto poderoso. O tempo é o intervalo entre a promessa e a vinda do noivo. Enquanto ele não vem, como nós vivemos? Servindo, com o corpo cingido, com as lamparinas acesas. Hoje eu e você estamos nos doando, hoje eu e você estamos servindo, mas naquele dia, ele nos convida para a mesa. Eu acho que você não está entendendo. Vamos fazer uma simulação aqui? Produção, vamos montar o palco? Vamos fazer uma simulação, preciso de 5 voluntários. O Will. Cadê o Will? Da última vez o Will fez força, dessa vez não vai ser força, Will. Dessa vez você vai ser servido. Mais 4 voluntários, o Will, mais 4 jovens, 4 jovens. Os solteiros, pessoal. Cadê os solteiros? Ó, 2, 3. Mais um. Precisamos de mais um voluntário. Ali, ó, mais um. Por favor, fiquem em pé aqui. Fique aqui em pé. Pode sentar. Qualquer lugar. Está faltando uma pessoa, né? Aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar, senta do lado dela. Vamos imaginar que vocês estão num restaurante. Estão com fome, sábado à noite, depois do culto do AJ. Estão conversando sobre a mensagem, mordomia do tempo. Cara, que palavra, nossa, aprendi coisa assim, como é que você está vivendo a sua vida e tal. E aí vocês vão fazer o pedido. Como que vocês fazem o pedido no restaurante? Microfone. Como que você faz o pedido no restaurante? Garçom, por gentileza. Fala mais alto. Garçom, por gentileza. Cadê o garçom? Aí o garçom está chegando. As bodas do Cordeiro. Foram encontrados vigilantes. E aí quem está servindo a mesa? Comendo uma batatinha do Mac. É de Deus.
é de Deus. Você está entendendo o que está acontecendo ali? Bem-aventurado, feliz é você que compreende que o tempo é o intervalo da promessa à vinda do noivo. Fui agraciado, aqui ó. Tá quentinha. Caiu uma ali, ó. Você está entendendo o que está acontecendo? Eu fui encontrado preparado. Eu fui encontrado com o corpo cingido. Eu fui encontrado com a lamparina acesa. Eu compreendi que o tempo não é meu, que o tempo é uma dádiva. Eu compreendi que o tempo que eu vivo nesse mundo é com o propósito de revelar Deus Pai e seu Filho Jesus. Eu compreendi que o tempo nesse mundo não é meu. Eu entendi que o tempo nesse mundo é para revelar Deus Pai e seu Filho Jesus. Eu compreendi isso. E agora eu estou sentado na mesa com Jesus Cristo, comendo, sendo servido. Estou vivendo a vida. Pode continuar aí, fica aí, fica aí. Isso revela que mordomia não é sobre fazer por medo, mas é fazer por amor. Então eu não vou fazer para viver isso daqui. Isso aqui já é verdade na minha vida. Quem estava no retiro de homens aprendeu e esculpiu. Existem turmas do primeiro ano, turmas do quinto ano. Turmas do primeiro ano, eu vou fazer então bom uso do tempo para que eu possa estar na mesa com Cristo. Mas a turma do quinto ano já não faz mais por medo, faz pela essência. Eu sou uma nova criação, eu sou como Cristo é, eu sirvo por amor. Isso é me recompensado. Isso é mordomia do tempo. O servo fiel, o bom mordomo, usa o tempo para alimentar outros. Mordomia é entender que o que eu faço com o tempo que Deus me deu revela o quanto eu entendo do amor dEle, o quanto eu desfruto do amor dEle. Quando você usa o tempo para amar pessoas, para servir pessoas, para ajudar pessoas, você dedica tempo por amor a pessoas. Você está dizendo, Senhor, o tempo que o Senhor me deu é seu. E a recompensa que Ele te dá é: sente-se à mesa, que agora eu vou servir você. Pessoal, muito obrigado. Uma salva de palmas para a nossa produção. E caminhando aqui para o ponto 3, para nós encerrarmos, vamos ler juntos Mateus 25, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13. Tenha azeite extra. Ponto 3 dessa mensagem. Tenha azeite extra. Mateus 25, 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O que nós aprendemos com esse texto aqui, uma das aplicações que eu trouxe para mim é:
nós sempre olhamos para esse texto e vemos que uma tinha azeite e outra não tinha azeite. Mas a diferença não é o azeite que uma tinha, outra não. A diferença é o que elas fizeram com o tempo que elas tinham. Umas fizeram bom uso e tiveram azeite extra. Outras ficaram sonolentas e dormiram. E o noivo chegou, a porta fechou e não teve como entrar. Por isso vigiem. Porque nós não sabemos o dia. Nós não sabemos a hora. Pode ser hoje, pode ser agora. Talvez nós nem consigamos chegar até o McDonald's depois desse culto e comer um lanche. Como eu estou vivendo a vida? Mordomia do tempo. Com muito amor, com muito carinho, eu quero dizer isso aqui para você, eu preciso dizer isso para você. Nós estamos fechando 2025, vamos começar daqui a alguns dias um novo ano. A nossa meta, o nosso objetivo é crescer a estatura do varão perfeito. E eu falo tudo isso para vocês com muito amor, com muito zelo. Mas existem pessoas que brilham no sábado, brilham no domingo, mas na segunda-feira acabou a luz. Tem azeite para um dia, não tem azeite para uma vida. Um exemplo, nós temos aqui na Comunhão Cristã, no Aba Jovem, gravetos. A cada 15 dias, grupo de oração. Nas quartas-feiras, 10h30 da noite, das 10h30 às 11h30. Quantas vezes eu e você vivemos esse ano? Gastar 1 hora de oração. Retiros, vigília. Esses pequenos momentos, grupos familiares, esses pequenos momentos, é para encher a vasilha, é para ter azeite extra, é para não faltar o azeite, é para estar preparado quando o noivo chegar. Mordomia do tempo é viver de forma que, se Jesus voltar hoje, Ele encontre você vigilante e não dormindo. Salmos 90, versículos 9, 10 e 12 diz o seguinte: pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Deus não quer te dar mais tempo. Ele quer te dar sabedoria para viver o tempo que Ele já te deu. A mordomia do tempo é viver cada dia com um propósito eterno. Não é viver apressado, é viver alinhado. Não é correr contra o relógio, é andar no ritmo de Cristo Jesus. Por isso eu quero que você feche os seus olhos e pense como você tem vivido os seus dias. Como você tem passado os seus dias? Reflita. Como se passaram esses 298 dias até hoje, desse ano de 2025? Será que o tempo que Deus te emprestou está sendo bem usado? Será que o tempo que Deus emprestou a você está sendo usado para crescer, para abençoar vidas, para salvar vidas? Será que da mesma forma como Jesus disse a João Batista: ei, me batiza logo, é necessário que toda a justiça se cumpra? Será que o tempo que você estamos vivendo, a justiça está se cumprindo? Hoje é um dia para eu e você termos essa reflexão. Hoje é o dia para nós pensarmos sobre como estamos vivendo os nossos dias. Eu quero que você repita comigo essa palavra, se você quiser. Faça das minhas palavras as suas palavras. Diga assim: Senhor, me ensina a contar os meus dias. Eu quero viver o tempo como mordomo fiel, com a luz acesa, com azeite extra e com um coração desperto. Que quando o Senhor voltar, ou se o tempo acabar, o Senhor me encontre servindo, amando e com os olhos fixos em Ti.
Amém, aleluia, assim é. Para encerrar, eu quero ler um texto de Apocalipse com vocês, que diz o seguinte: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, não se preocupe com isso. E continue imundo a ser imundo. E você continue na prática de justiça. E você continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e eu e você dizem, vem. O Espírito e eu e você dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Mordomia do tempo é o intervalo da promessa e a vinda do noivo. Continuem abençoados.